Meus irmãos, então, iniciamos hoje mais uma das nossas aulas no capítulo 2, ainda no ponto 1, sobre o ser de Deus. Nós falamos na última aula, iniciando o conhecimento das perfeições ou dos atributos de Deus, e falamos sobre a infinitude como um parâmetro, que a infinitude de Deus é um parâmetro para todas as outras perfeições. Então, a partir disso, todas as perfeições de Deus, todos os atributos de Deus são infinitos. Basicamente, o que nós refletimos na última aula. E agora, hoje, nós iremos falar sobre a perfeição como um parâmetro, de forma bem breve, e já entraremos também na lista de atributos que a Confissão de Fé de Westminster traz para nós. Então, iniciamos da perfeição de Deus como parâmetro. Primeiro, uma consideração breve, rápida, etimológica, né? O prefixo per, ele ele significa algo completo, né? Total. Então, perfeito, algo que é perfeito, significa que alguma coisa é mais do que feita, né? Alguma coisa foi feita e algo que é perfeito é algo que foi completamente, absolutamente, né? O prefixo per, ele traz essa ideia de completude mesmo, de totalidade, né? Inclusive, na química, esse prefixo, ele indica que um composto possui a proporção máxima de um elemento, né? O máximo de átomos em uma molécula. Então, nós temos o carbonato de sódio e temos o percarbonato, né? E o percarbonato, ele tem a quantidade máxima de átomos que uma molécula pode ter, né? É claro que eu não domino esse assunto, né? Trouxe essa informação só porque essa informação da química, ela nos auxilia a entender a etimologia da palavra, né? Na química, quando uma molécula ela está completamente preenchida de átomos, essa molécula ela recebe o nome de per alguma coisa, né? Então, per, ele transmite para nós essa ideia de completude, de totalidade, né? Então, a perfeição é isso. É algo que ele não é só feito, ele é feito com absolutidão de completude e totalidade, né? Basicamente. E a perfeição de Deus, queridos, como parâmetro até para as outras, implica e significa que o que a gente chama de perfeito, né, o padrão de perfeição é o próprio Deus. Né? Da perfeição de Deus procede aquilo que é perfeito. Então, quando nós falamos que a palavra divina, a palavra de Deus é perfeita, é porque ela procede do Deus perfeito. Salmo 147, 5, nós lemos no nosso breve culto antecedente ao estudo. Grande é o Senhor nosso Deus, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. As perfeições, elas vêm de Deus, né? Deus é o padrão de perfeição, e da mesma forma que a própria palavra de Deus, a criação, a salvação. Então, tudo que procede de Deus é perfeito. Tudo que procede do Deus perfeito é perfeito. Ou seja, é mais do que feito. É total e completamente feito. Né? É exaustivamente feito. É redundantemente perfeito. Né? Então, queridos, Deus é o parâmetro. Deus é a fonte da perfeição. E o reverendo Onésio Figueiredo, sobre isso, ele diz que Deus não se submete à experiência, qualquer decreto da criação, para verificar a execuibilidade do projeto. Ele não testa a obra criada para avaliar seu desempenho. Percebam, Deus é o padrão. Ele não submete qualquer decreto seu à experiência ou a algum teste das suas obras para avaliar desempenho. Ele não inventa, a partir de conhecimentos prévios, alguma coisa. Não. Ele cria e dá existência à criação
com a certeza absoluta de que os propósitos serão realizados conforme a sua pré-ordenação. Então, o Deus perfeito é a fonte de toda a perfeição. E mais algumas implicações rápidas sobre isso. Para o Deus perfeito, não há circunstância nem acaso. A perfeição, ela estabelece exatamente isso. Não há circunstâncias, não há acaso. Não há nada que fuja dos decretos eternos de Deus. Nós vamos nos aprofundar nisso mais à frente, mas nada foge. A perfeição, ela estabelece exatamente isso, ela pressupõe exatamente isso. Não há acaso, não há quando nós, por exemplo, passamos por alguma coisa na vida e nós tratamos, né, de acaso, olha, sorte. Nossa, que sorte! Tenho muita sorte nisso, ou eu tive, ou eu não tive sorte, eu tive azar, né? Nada disso é real, queridos, nada disso é real. Porque o Deus é o Deus perfeito. Então não há circunstância nem acaso, né? Mateus 10, 29. O próprio Senhor Jesus Cristo dizendo que não se vendem 2 passarinhos por um asse e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Nós estamos diante de um Deus soberano. Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia um fim desde o começo, desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Esse é o Deus perfeito, de quem provém toda a perfeição. Uma outra implicação, queridos, além de não existir circunstância nem acaso, é que não há opositores capazes de frustrar-lhe os planos. É impossível os planos de Deus serem frustrados, né? Em Jó 42, 2 diz, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Também Daniel 4,35. Todos os moradores da terra são reputados em nada. E pela sua vontade, segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e com os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga, que fazes? Então, queridos, não há opositores capazes de mudar os planos de Deus. Filha, presta atenção. Não há opositores capazes de frustrar os planos de Deus, porque eles são perfeitos, eles são mais do que feitos, eles são completos, eles são totais, né? Não há possibilidade de algum dos seus planos serem frustrados. Essa é mais uma implicação da perfeição de Deus. E outra, querido, é que as obras de Deus, portanto, não poderiam ter sido melhores. Deus não pode melhorar e Deus não pode piorar. Deus não pode se tornar melhor do que ele era ontem ou há 100 anos atrás. Isso é impossível, porque Deus é perfeito. A perfeição implica que ele já está, como na química, ele já é o estado máximo, total e completo de existência e de perfeição. A redundância, ela se faz necessária. Então, as obras de Deus não poderiam ter sido melhores. Por exemplo, não há um outro jeito de fazer o que Deus fez, né? Não há. Às vezes a gente reflete, queridos, sobre hipóteses, né? Sobre hipóteses probabilísticas. Poxa, se eu não tivesse feito isso, tal coisa ia acontecer, né? Ou se eu não tivesse, ou se não tivesse acontecido isso, se Hitler não tivesse nascido, como que teria caminhado a história? Mas se tal coisa não tivesse acontecido, como seria o mundo? Como seriam as coisas? O que seria diferente, né?
Mas, queridos, não há outra realidade, né? O conceito multiversal da cultura pop, se existisse, eu estava até conversando com o Gabriel sobre isso, se existisse mesmo viagem no tempo, certamente a linha do tempo seria única. Seria aquele tipo de viagem no tempo que eu volto para fazer uma coisa, para mudar alguma coisa no presente, mas aí quando eu volto para o presente eu percebo que essa coisa já tinha sido feita, que eu já tinha voltado para fazer, né? Aquele paradoxo, aquele ciclo, né? Que se eu voltei é porque eu já tinha voltado na minha própria realidade. Enfim, talvez seja algo complexo e abstrato aqui. Oi? O Raquel está citando aqui o Prisioneiro de Azkaban, né? Sobre esse conceito de viagem do tempo. Talvez também aquela série da Netflix, Dark, ela tem uma linha do tempo, me parece, até onde eu assisti, linear também, diferentemente do conceito de viagem do tempo do universo cinematográfico da Marvel. Não sei se todos os irmãos já viram, mas lá, o que acontece? Os Vingadores voltaram no tempo em determinado momento, e com as mudanças que eles fizeram nessa linha do tempo, outras linhas do tempo foram criadas. E aí acontece aí ramificações de linha do tempo, e aí há outras realidades paralelas. Por isso o multiverso. Então há várias realidades paralelas caminhando linearmente no mesmo tempo, né? E se existisse, como eu disse, viagem no tempo, não seria dessa maneira. Não há, queridos, outra possibilidade. Não haveria outra possibilidade. Dizer que Deus é perfeito implica em dizer que tudo que acontece deveria ter acontecido exatamente dessa maneira, bom ou ruim, bem ou mal. Nós vimos aqui, ó, Isaías 46, 9 e 10. Não há outro semelhante. Deus anuncia o fim desde o começo e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. O conselho de Deus será firme e ele vai fazer toda a vontade dele. Isso implica, queridos, em que não há um outro jeito de fazer o que Deus fez. O jeito que Deus fez é o melhor jeito. Bem ou ruim. Bom ou ruim, mal ou bem. A perfeição implica que não havia outra possibilidade, nem melhor, outra possibilidade melhor de fazer o que Deus fez. A única forma era essa, porque ele é perfeito. E tudo que ele fez com perfeição. Ele fez com o máximo de perfeição que poderia ter sido feito. Meus irmãos, eu estou dando uma corrida aqui no conteúdo, mas eu reconheço que é um assunto maravilhoso, muito interessante. Caso os irmãos queiram comentar, fiquem à vontade, viu? E, por exemplo, pode surgir também de uma visão sobre Deus, questionamentos, né? Certos questionamentos sobre a obra de redenção. Isso acontece com, por exemplo, algumas heresias, né? O próprio arminianismo, enfim. E surge daí, pode surgir algumas perguntas, né? Por que Deus colocou a árvore no centro do jardim se o homem não poderia comê-la? Por quê? Por que Deus deixou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim se o homem não poderia comê-la? Ou por que Deus criou os homens se ele os mandaria para o inferno por causa do pecado? Né? Essas perguntas, queridos, elas demonstram insatisfação e que teríamos, então, uma forma melhor de fazer. Quando eu questiono Deus, o que eu estou falando Deus não é perfeito. O que eu estou falando Deus fez o que fez de forma burra, de forma tola. Eu sei o que é melhor. Melhor teria sido Deus ter feito assim, assim, assado. Deus já ter criado o homem perfeito, sem pecado. Ou Deus não ter colocado a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Enfim. E o próprio apóstolo Paulo trata disso no capítulo 9 de Romanos, né? Romanos 9, 14, ele diz: Que diremos, pois, já respondendo a possíveis
indagações acerca de Deus escolher uns e não outros, de Deus amar Jacó e odiar Esaú. Ele já responde: que diremos, pois? Que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. O próprio apóstolo Paulo responde isso em Romanos 9:14, né? Então, queridos, falar sobre a perfeição de Deus implica em tudo isso que eu disse, né? E são assuntos muito ricos, né? A gente pode conversar até em mais profundidade, né? Dá para fazer muitas aplicações sobre isso, como eu já fiz algumas, né? Que as obras de Deus não poderiam ter sido melhores. Isso deve gerar em nós, queridos, simplesmente satisfação e gratidão a Deus, porque tudo que está sendo feito, tudo que há de pior, de mais ruim, de sofrimento na minha vida, foi feito diante e pela perfeição do Deus. Irmão William, fique à vontade. Pedro, só você estava falando, aí eu tive aqui uma reflexão. A minha ideia humanista de Deus sobre ser um mero vidente espectador da humanidade. E muitas das vezes a gente argumentar que Deus, na verdade, ele é soberano para poder fazer a vontade dele. Ele aparenta contradizer essa ideia humanista arminiana. Entretanto, um arminiano mais intelectualizado, ele pode falar que Deus pode ser soberano mesmo com essa ideia arminiana, no sentido que a vontade dele é que o ser humano possa ter a sua própria vontade. Essa é uma argumentação que eles poderiam usar para abraçar a soberania de Deus e, mesmo assim, defender as ideias. Né? Só que quando a gente olha para a palavra do Senhor, nós vemos um Deus ativo. Não só faz a vontade dele, como ele tem uma vontade ativa em fazer as coisas de uma forma proveniente. E não, quando a gente vai analisar, por exemplo, aquele quadro do livre-arbítrio pintado por... Esqueci o nome. Acho que é pintor, Michelangelo. mas é um quadro... Michelangelo. É um quadro clássico em que Deus está com as mãos estendidas, sabe? O ser humano está lá, com os dedos flexionados, né, rejeitando a Deus. Então, essa ideia de Deus, mesmo sendo como um mero espectador da humanidade, tendo a vontade soberana de tendo essa vontade de ser espectador, ela mesmo assim não se comunica com a palavra direta. E um caso muito interessante e claro sobre isso é o livro de Jonas, né? E também o livro de Jó. Enfim, várias passagens da Bíblia a gente vê a atuação direta de Deus, a vontade dele sendo permanecida, sendo eficaz, sendo completa e, dentro do assunto, sendo perfeita. Né? É verdade, irmão. Deus poderia ter sido esse Deus aí dos arminianos, né? Vamos, por licença poética e basicamente, dizer que sim. Então, Deus poderia soberanamente escolher não ser soberano, né? Escolher não exercer uma salvação soberana. Vamos suspender a descrença para estabelecer que sim. Então, poderia. Mas não nas escrituras, né? As escrituras, elas demonstram o contrário. Elas não demonstram absolutamente em nenhuma hipótese, em nenhuma passagem, né? Dentro do seu contexto, nenhuma passagem que demonstre que o Deus, ele se esvaziou de sua soberania, né? Isso é uma clara invenção humana,
né? E nascem outras perguntas bem tolas também, toscas, dessa mesma concepção dos arminianos. Por exemplo, Deus pode todas as coisas, então ele poderia criar uma pedra que ele não pode levantar, né? Esse tipo de coisa, não sei se os irmãos já ouviram. Isso provém desse mesmo raciocínio, né? Um raciocínio humanista e bobo, tolo, né? Mas que não vem, de certa forma, das Escrituras. De maneira nenhuma vem das Escrituras, né? Mas é verdade, os arminianos, eles estabelecem isso. Olha, não que Deus não é soberano, mas ele é tão soberano que ele escolheu não ser. Ele escolheu deixar de ser no quesito da salvação, né? Mas isso não provém das Escrituras, né? Então, queridos, um outro ponto acerca dos atributos de Deus é a inseparabilidade dos atributos de Deus, né? Antes, nós já vamos entrar nos atributos de Deus, nós temos que refletir sobre a inseparabilidade dos atributos, né? Sobre essa interconexão que eu já pincelei na última aula. Isso implica que Deus é absolutamente completo e perfeito em seu ser. Não o que isso implica, né? É uma afirmação. Deus é absolutamente completo e perfeito em seu ser, meus irmãos. E isso implica na inseparabilidade dos seus atributos. Se Deus é um ser perfeito, então os seus atributos são também perfeitos e eles são intercambiáveis entre si, né? Então um atributo está completamente ligado com o outro, porque Deus é completo e perfeito, absolutamente. O ser de Deus não é fracionado, como nós já vimos. Então Deus é totalidade, Deus é integridade. Então não há uma fração de Deus. Deus não é parte soberano. Isso já responde um pouco, né? Dessa questão dos arminianos. Deus não é parte soberano e parte gracioso, parte amor e parte justiça. Ele é a completude, né? Ele é a unidade. E não há diferenças qualitativas nas obras de Deus ou em seus atributos. E que isso implica, meus irmãos? Deus não é mais gracioso do que ele é justo. Os atributos, eles não são só erroneamente separados, eles também são erroneamente hierarquizados. E isso é uma inverdade. Não podemos compreender os atributos de Deus dessa maneira. A graça de Deus não é melhor do que a justiça de Deus. O amor de Deus não é melhor do que o ódio de Deus pelo pecado. A completude de Deus e a inseparabilidade dos seus atributos implica que Deus é perfeito. E essa perfeição implica que não há diferenças qualitativas nos seus atributos. E nem nas suas obras. Então, algo que Deus faz não é melhor do que o outro algo. E olha que pesado, meus irmãos, que complexo, que complexo. Quando Deus ele fornece para um casal, uma família, a bênção da multiplicação, da geração, um bebê, uma criança, isso não é maravilhoso? Isso é uma obra de Deus. E quando Deus fornece para uma outra família, talvez, ou para essa mesma, um aborto. Isso é muito triste, né, meus irmãos? Mas isso também é uma obra de Deus. E uma não é melhor do que a outra. Uma não é maior do que a outra. Ambas são perfeitas. Apesar de sermos incapazes, né, incapazes de compreender. E materialmente também incapazes de talvez nos alegrar com ambas da mesma maneira, né? Em Deus. Óbvio, lá nós devemos nos entristecer, né? E colocar nossas tristezas diante de Deus, diante dessas atribulações, né? E também lamentar. Isso também é bíblico. Mas, em sentido final, ambas essas situações são boas obras da boa vontade do bom Deus. E olha para vocês verem. Então, não há diferença qualitativa nas obras de Deus. Todas as obras de Deus. Por quê? Isaías 46, 9 e 10.
O meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Toda a vontade de Deus é feita. Nada do que é feito não é a vontade de Deus. Como o William bem destacou sobre uma visão gnóstica, né? Deísta, Deus não é um mero espectador da, da criação da humanidade, né? Não é. Ele é o Deus das Escrituras, né? É o Deus soberano. Então, algo que ele faz não é melhor do que outro algo que ele faz. Em Jó 2:10, o William citou o livro de Jó, Jonas e Jó também. E, de fato, quando nós vamos tratar desse tema, Jó tem boas verdades para nós, né? Porém, ele lhes disse: como fala qualquer doida, falas tu. Receberemos o bem de Deus, não receberemos o mal? Em tudo isso, Jó não pecou. Não pecou Jó com os seus lábios. Em Jó 2:10. Então, afirmar que Deus seja excelente no amor, mas fraco na justiça, ou que ele é um criador perfeito, mas um salvador fraco, isso é completamente equivocado, meus irmãos. E todas as seitas e heresias incorrem em deturpar o ser de Deus. Todas as seitas e heresias incorrem em deturpação do ser de Deus. Então, o arminianismo, ele vai falar de um Deus que é fraco salvador. O continuísmo vai falar que o Deus, ele é um fraco revelador. Percebam, e nós podíamos continuar aqui com uma lista grande, né? Mas toda seita e heresia reflitam bem nisso, quando estiverem diante, né, de uma situação aí em que exige até apologética da sua parte, perceba a falha da outra religião pseudo-cristã na deturpação do ser de Deus. É algum atributo de Deus é mitigado, é destruído para que o Deus possa caber na ideologia, na religião deles. Então, todas seitas e heresias, elas incorrem em pegar um atributo de Deus, em deturpá-lo, cancelá-lo ou modificá-lo, né? Seja um Deus que não é salvador, ou um Deus que não é, revelador, né? Ou um Deus que não é soberano, enfim. Um Deus que não é justo. O liberalismo vai estabelecer um falso amor sob o aspecto de que Deus não é um Deus justo, né? De que a justiça de Deus não é como as Escrituras e que o amor de Deus não é como as Escrituras, né? Então, sempre o ser de Deus vai ser diretamente atacado pelas seitas e pelas heresias. E qual que é a resposta de Deus sobre isso? A sua melhor imagem autodefinidora de quem ele é, já que nós estamos estudando o ser de Deus e seus atributos. A melhor imagem autodefinidora é a que ele revelou para Moisés. Eu sou o que sou. Em Êxodo 13:14. Algum comentário, irmãos? Nós vamos entrar agora no primeiro atributo, que é o da imutabilidade de Deus, de acordo com a confissão de fé. Ô, Wesley, só um breve comentário. A ideia arminiana, ela prevalece tanto na nossa era, que às vezes a gente olha para o passado, para certas coisas, e aplica isso sem perceber. Porque o William comentou sobre a obra do Michelangelo, e a gente já discutiu isso no escritório, não sei se vocês lembram. Mas, às vezes, ele pode ter pintado querendo dizer sobre a depravação do homem, que ele não consegue ir até Deus, Deus que vem até o homem. Às vezes, né? Mas possivelmente é o que o William falou mesmo. Só que eu quero demonstrar isso, como é comum a ideia arminiana hoje em dia, que a gente sente que literalmente somos a minoria, né? E a gente olha para o passado, eu particularmente, quando tudo que eu olho para o passado, eu aplico essa ideia arminiana sobre tudo que aconteceu no passado, que é relevante para nós hoje. Mas era só esse comentário mesmo. Meu irmão, você falou sobre aplicar o arminianismo às coisas do passado. Em qual sentido? Eu não entendi muito bem. Em qual sentido você disse? No sentido de, por exemplo, alguns costumes, a gente interpreta que eles faziam de tal forma
Na forma que a gente vê hoje sobre ideia arminiana. Por exemplo, o que eu quis dizer, a obra de Michelangelo, às vezes, possivelmente, é o que o William falou, e concordo com ele estava querendo demonstrar sobre a depravação do homem. O homem não consegue ir até Deus, e Deus vem até o homem. Só que a ideia de hoje em dia é de que o homem que escolhe a Deus ou não. Aí a gente começa a interpretar uma coisa antiga, da forma que a gente vê o mundo hoje. Não a gente aqui, né? Porque nós já temos sim. conhecimento, entendeu? Mas as pessoas Isso é arminianas, comum. elas olham para o passado e aplicam com a ideia de hoje, assim, a ideia moderna. Uhum. Não, mas isso não é exatamente a modernidade. Isso é o humanismo, né? Lembra daquela aula do Tiago e do William sobre o Sim, humanismo sim. secular? Ele está no canal também. E isso é desde que mundo é mundo. Todo mundo nasce arminiano. Mas arminiano não, né? Todo mundo nasce sinergista. O sinergismo é o nosso estado natural, né? Todo mundo nasce sinergista. E nós interpretamos o mundo todo de acordo com essa ótica, né? Até que as escamas dos olhos são tiradas, não por nós mesmos, né? Mas pela graça. Mas é verdade. Irmão William, com a palavra. Certo, não é só vendo também tanto que nós, mesmo eu particularmente, eu vou fazer uma confissão de pecados aqui em público. Como que nós, mesmo defensores, né, do monergismo, da soberania de Deus, no nosso dia a dia ainda nos colocamos em situações em que nós achamos que a nossa vontade é melhor ou a que a de Deus não é perfeita. Ontem, por exemplo, eu estava comentando com a minha esposa: não, meu bem, fico preocupado com tal coisa, porque se a gente aceitar tal situação, lá na frente pode acontecer isso, isso e isso. E aí, de eu tentar arrumar uma melhor forma de lidar com uma coisa, tentando controlar o que pode ou não pode acontecer. E aí ela falou comigo: mas, meu bem, vai acontecer o que Deus, o perfeito, o melhor, né, para Deus. Então, a minha preocupação, na verdade, é uma falta de fé, é uma. Eu estou ferindo, né, a perfeição de Deus, crendo que a vontade dele talvez não vai ser agradável aos meus olhos. E é claro que isso não deve nos deixar também estáveis, sem ação, acreditando então que eu não vou fazer nada, porque Deus já vai fazer tudo. Porque não é esse o ponto, né? Mas a questão da gente ficar com preocupações ou ansiedades, coisas advindas da nossa vontade, a gente despreza a soberania de Deus, a perfeição de Deus naquilo que realmente é o melhor que vai acontecer. Então eu ontem particularmente, eu acho que até no meu dia a dia eu acabo agindo como um sinergista, Com certeza. não assim diretamente ligado à minha salvação, mas acreditando que na verdade não sobre sinergismo, né? Mas acreditando que a minha vontade, o que eu acho, acaba sendo melhor daquilo que Deus já determinou antes da fundação do mundo. Então, que Deus possa gerar em mim e também nos irmãos que talvez passem por isso, o reconhecimento e o arrependimento, né, desse pecado de duvidar da perfeição de Deus. É, meu irmão, isso é verdade. Tiago mesmo, na carta dele, ele fala, vocês dizem, farei isso, farei aquilo, tal dia, tal hora, não sei o quê. Ele fala, devia dizer, se Deus quiser, tal, 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 tal. E outra coisa, a ansiedade. A ansiedade, ela é um pecado que atenta diretamente com a confiança na perfeição de Deus, né? Como você disse. Óbvio, tristeza com os acontecimentos acontece, mas a ansiedade é exatamente essa insegurança pela falta da confiança no Deus soberano, né? E, em paralelo, a ideia de que eu sei o que é melhor para mim e não Deus, né? Irmão Michael, qual a palavra?
Não, só para complementar o que o irmão William falou, e é verdade, assim, né? A solução para isso, né? É o que a gente tem aprendido bastante, assim, nessa soberania de Deus, ela é totalmente completa. E já está tudo pronto para nós. Tudo, né? Nós já sabe de todas as coisas e já preparou, né? Como diz ali, né? Não é no Salmo 100 e 139, eu acho, parece que é no Salmo que ele diz assim, é o Espírito Santo, ele nos guia como se fosse, né, aquele freio de cavalo, né? Nós somos puxados por ele e ele já abre o caminho para nós, já está tudo pronto para nós. E aí, como que a gente tem que agir agora, estando aqui na Terra, né? Eu sei que está tudo pronto, mas eu tenho que agir, né? E aí, essa ansiedade, essa preocupação que o irmão William falou, ela é padrão normal de todos os cristãos também, né? O mundo nem se fala, mas dos cristãos também. Aí, qual é a solução que a gente tem, né? Hoje, se a gente vai olhar a nossa vida assim, né? Vamos botar se fosse mexer, como falasse, na linha do tempo, né? Quando a gente analisa a nossa vida para trás um pouco, né? A gente vê que foi tudo perfeitamente feito para a gente estar aqui hoje, né? Se a gente tivesse feito alguma outra coisinha diferente, hoje nós não estaríamos aqui e a gente acha que foi escolhas nossas, né? E a gente sabe que Deus já preparou tudo e fez tudo. Mas agora que nós cremos nisso, cremos nessa soberania, conhecemos um Deus, né, verdadeiro através da palavra, a solução para nós, assim, para essa resposta do William mesmo, assim, o que é? Nós temos que estar com a Bíblia na nossa mente, né, no nosso coração, e porque é a vontade predita de Deus. Então, se Deus tem já todos os planos dele pronto para nós, vamos conhecer ele através da palavra. Então, todas as decisões que a gente toma agora na nossa vida, a gente toma elas, se a gente tiver a palavra de Deus na nossa mente, né? Lógico que vezes nós vamos errar, achando que erramos, né? Porque a escolha que nós tomamos, na realidade, já foi tomada por Deus, né? Isso é muito complexo de ser conversado, mas é assim, né? Tudo já está pronto, né? E aí, se nós tivermos a palavra de Deus na nossa mente, tudo que a gente pensa, a gente vai pensando conforme a palavra. E aí, essa vontade predita na palavra, né? Ela vai moldando as nossas escolhas, né? Então, a nossa solução, vamos botar assim, para esse paradoxo, assim, né? Ter uma vida de santidade, que é só através do Espírito Santo habitando em nós, é lógico, mas assim, de leitura, de ter uma vida de palavra mesmo, né? Porque, infelizmente, hoje, a maioria dos cristãos, eles não têm a palavra de Deus na sua mente, né? No seu coração, não conhecem doutrinas, e sem doutrinas, nós não temos como conhecer a Deus. A gente tem que estudar a palavra de Deus, né? E isso seria esse paradoxo, né? É um assunto que não tem fim, né? Se a gente ficar conversando. Exatamente. Hoje a gente vê isso, né? A gente tem que conhecer a palavra de Deus, né? Para tomar as decisões preditas por Ele na palavra, né? Pois é, meu irmão. O senhor citou aí o efeito borboleta, né? Talvez que cada mínima situação que acontece desencadeia, né, numa reação várias outras que isso desemboca em algo bem maior lá no futuro, né? Mas isso não é acaso, né? Cada uma dessas reações em cadeia demonstram a perfeição do nosso Deus, né? E os seus decretos eternos. E só para fechar esse assunto, vou citar um texto bíblico, né? Que é: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Até parafraseando, eu não sei ao certo se é essa mesmo, na CF a linguagem é essa, eu não tenho esse memorizado. Mas é isso, é exatamente isso. Cada detalhe, né? Tá perfeitamente colocado na mesa, na história, na criação, por Deus e pelo Deus soberano. Graças a Deus, queridos. Nós vamos entrar agora na nossa grande lista dos atributos de Deus, que a Confissão de Fé traz, e ela começa falando sobre a imutabilidade, né? Que Deus é imutável. Nesse sentido, meus irmãos, são muitos atributos, né? Nós já estamos na terceira aula desse primeiro ponto. Confesso que eu me empolguei, né, no conteúdo e a gente se estendeu um pouco. Então, nós vamos passar
estabeleci uma forma para nós tratarmos os atributos, que é o estabelecimento do conceito, citação de texto bíblico e algumas aplicações práticas que eu creio que são necessárias para nós, né? Então, nós vamos avançar com certa velocidade em grande parte dos atributos hoje. Semana que vem nós continuamos e terminamos, se Deus quiser. Mas nós vamos avançar seguindo essa sequência e refletindo sobre conceito, sobre fundamentação nas escrituras e aplicações práticas de todos esses atributos, certo? Eu vou passar com certa velocidade, porque o texto já é autoexplicativo, mas os irmãos sintam-se à vontade para parar, fazer algum comentário ou pergunta também. A confissão de fé diz que Deus é imutável. Então, nós estamos diante do atributo da imutabilidade de Deus, né? Isso estabelece, queridos, que Deus é o mesmo sempre. Então, não há um Deus, como o liberalismo diz, um Deus do Antigo Testamento ou um Deus do Novo Testamento. Não. Deus é o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus de agora. Nós estamos vendo isso especialmente nas nossas aulas de terça, né? O quanto que Cristo está presente no Antigo Testamento. E nós vamos ver no Novo Testamento o quanto que o Deus do Antigo Testamento está presente no Novo Testamento também, quando nós chegarmos num panorama do Novo Testamento também. Então, Deus é imutável. Deus é o mesmo. Deus é o mesmo sempre. Ontem, hoje e para sempre. Isso implica também, queridos, que Deus não evoluiu, nem cresceu, nem melhorou. Não se trata de Deus ter melhorado. Deus é o mesmo, sempre. Tudo que ele sempre foi e sempre será. Essa é a imutabilidade de Deus. Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não há mudança, nem sombra de variação. E a imutabilidade, queridos, ela alcança todos os atributos de Deus. Então, o que nós temos? Que o amor de Deus é imutável, que a graça de Deus é imutável, que a bondade de Deus é imutável, que a justiça de Deus é imutável, correto? E como nós lidamos com o atributo da imutabilidade de Deus? Primeiro, segurança eterna na aliança, queridos. Deus não mente ou muda de ideia. Então, nós temos segurança em suas promessas, né? Porque as promessas de Deus não mudam. Portanto, temos segurança eterna na aliança. Segunda aplicação, satisfação em Deus. O Deus dos nossos tempos de alegria, como nós já refletimos, é o mesmo Deus dos nossos tempos de tristeza. Então, nós devemos estar plenamente satisfeitos nele, porque ele é o mesmo Deus. O da nossa alegria e o da nossa tristeza. Ele é o mesmo Deus. Deus não muda. Devemos ser fiéis como Deus é fiel. Nós devemos, da mesma forma que Deus não muda, nós devemos honrar os nossos compromissos, honrar a nossa palavra, honrar os nossos relacionamentos. Deus não muda. Nós não devemos mudar também. Os nossos compromissos, as nossas palavras, nós devemos, né, ter essa honra. Óbvio que a nossa imutabilidade, ela não é plena, porque nós não somos perfeitos. Então, as nossas imperfeições, os nossos erros, são mudados por Deus, né? Mas, no quesito da palavra, da honra, dos compromissos, nós temos que manter esse retrato de fidelidade, visto que Deus é imutável também. Quarta e última aplicação da imutabilidade de Deus, queridos. Resistir às mudanças culturais. Deus é imutável. A doutrina de Deus é imutável. A palavra de Deus é imutável. Então, nós devemos ser fiéis à doutrina verdadeira, à verdade divina que é imutável. Deus é imenso. Agora é o atributo da imensidão de Deus. Deus transcende todas as limitações espaciais. Ele está além do espaço. É também chamada de onipresença, né?
o sentido de que Deus, ele preenche completivamente e ocupa todo o presente em todo o espaço. Oi, meu amor. Oi, benzinho. Deus é onipresente, Deus é imenso, ele ocupa completivamente, senta aqui com o papai, todo o espaço. Nós estamos na aula. Todo o espaço. E que isso significa também que Deus não é fracionado ou espalhado, né? Todo o seu ser preenche todo o espaço. Deus não está parte aqui e parte ali. Deus não está um pouco no sul, um pouco aqui em Minas, um pouco lá na Alemanha. Não, Deus não é fracionado nem espalhado. Todo o ser de Deus preenche todo o espaço. E também implica a imensidão de Deus que nada pode conter Deus. E também que não há lugar que Deus não preencha. Deus, queridos, preenche completivamente, como eu disse, todo o espaço-tempo, né? Isso implica também em dizer que não que Deus está em que as coisas são Deus. Isso é panteísmo, né? Não que o mar é Deus, que o homem é Deus, que a árvore é Deus, né? Mas que Deus preenche completivamente todas as coisas, mas não que cada uma das coisas são Deus, porque isso seria o panteísmo. Né? E uma outra implicação, queridos, muito importante sobre a imensidão de Deus é que Deus é imanente. Deus está perto. Deus está próximo de nós, meus irmãos. Deus, ele é tão imenso que ele está simultaneamente e completivamente na casa de cada um de vocês, meus irmãos. E na casa de cada um que vai assistir essa aula depois também no YouTube. Deus não está parte aqui, parte aí. Não é como se o pé dele estivesse aqui em casa e a mão estivesse lá na casa do Gabriel. Deus é um Deus perto. Deus está presente, meus irmãos. Completivamente, não fracionado, mas Deus está presente. Deus está do seu lado, nesse momento, agora. Né? Jeremias 23, 23 e 24. Porventura sou eu, Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Irmão Michael citou também o Salmo 139, né? Para onde me ausentarei da tua presença? Se eu subo aos céus, acho que é esse mesmo, lá estás. Para onde me ausentarei do Senhor? Deus, ele preenche e ele está perto. Deus está presente, queridos, em cada um de nós. E vamos para as aplicações. Gabriel, Débora, ou Gabriel, pode falar. Ô Wesley, sobre Deus estar presente, esses dias acabei vendo um vídeo, apareceu para mim na TV e coloquei sobre o Sol, como que o Sol funciona, e eu fiquei espantado com tamanha complexidade, e como que Deus fez o Sol, como que Deus é tão poderoso, como que ele está presente, que a gente esquece que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. A gente sabe, por exemplo, quando a gente comete um pecado, parece que Deus não está do nosso lado, pelo menos eu particularmente. Aí a gente menospreza o poder de Deus. E eu sabendo que Deus é tão poderoso, mesmo assim fiquei espantado em saber que a luz que chega aqui em mim hoje foi produzida há 100 mil anos atrás no núcleo do Sol. Isso é menosprezar tamanha força de Deus. É incrível isso. Meu irmão, é maravilhoso mesmo. E, olha, nós nos acostumamos tanto, né, com todas as bênçãos de Deus, como o próprio sol, que nós esquecemos que nós não merecemos o sol, a luz do sol, o calor do sol, que Deus que nos dá o sol, ele não é um direito adquirido, o sol não é automático, ele não é uma lei garantida, não. O sol nos é concedido pelo Deus.
né? É tudo complexo, é muito complexo isso mesmo, né? Mas você já adiantou, irmão Gabriel, algumas aplicações nossas, né? Por exemplo, diante da imensidão de Deus, nós devemos adorar, queridos. Enxergar a imensidão de Deus nos revela o quão insignificante nós somos. Isso deve nos levar a adorá-lo, a uma adoração magnificada, ou seja, uma adoração profunda ao Deus magnífico, uma adoração perfeita, uma adoração incansável. Diante desse Deus imenso e diante da nossa insignificância, nós devemos somente adorar, queridos. Outra aplicação é que o domínio de Deus é completo. Então, não existe vida secular e cristã. Nós estamos sempre diante de Deus. Nós estamos sempre na presença de Deus. Na igreja, no estudo e no trabalho. Nós estamos sempre diante de Deus. Quando eu visito um parente, quando eu recebo na minha casa uma visita, nós estamos sempre diante de Deus. Sempre na presença de Deus. O domínio de Deus é completo. Terceira aplicação sobre a imensidão de Deus ou a onipresença. Que não há solidão verdadeira, meus irmãos. Não há como fugir de Deus, né? Para onde me ausentarei da sua face? Não há solidão verdadeira. Nós nunca estamos sozinhos de verdade, meus irmãos. Aquela tristeza da solidão, ela não existe, não deveria existir. Nós nunca estamos sozinhos de verdade. 4, corambeu. Diante de Deus, todas as nossas ações, inclusive, como Gabriel disse, as pecaminosas, estão sendo feitas na presença de Deus. Irmãos, quando vocês pecam, pensem, por exemplo, o adultério, eu trair a minha esposa, a Raquel, em outra cidade, vou para outra cidade, longe dela e traio ela. Isso tem um impacto para mim. Imagina quando ela me pega no ato, se ela me pegasse no ato do adultério, como eu me sentiria? O pecado estava sendo cometido na cara dela. Ela estaria vendo e presenciando tudo. E diante de Deus é com todos os pecados, meus irmãos. Todos os nossos pecados estão sendo cometidos na cara de Deus. Quando você está sozinho, Deus está te vendo. Quando você só pensa em algo maligno, Deus contemplou o seu pensamento. Então, queridos, isso devia nos mover a um arrependimento, né, a uma vergonha e a uma gratidão também infinita. Ou, quinta aplicação, Deus é imanente, Deus é presente, Deus está agora com cada um de nós, queridos. Deus está agora com cada um de vocês. E não só agora, mas o tempo todo. Então, a adoração e a oração devem ser constantes. Você está andando na rua a pé ou de carro, sozinho, você pode orar, você pode conversar com Deus. Porque Deus é imanente e Ele está presente com você o tempo todo. Você pode sempre conversar com Deus. Olha só, que coisa. Sexta e última aplicação sobre a imensidão de Deus, relacionamento real. Deus é real e Ele realmente está conosco o tempo todo. Portanto, nós podemos sempre conversar com Ele, né? É uma continuação da aplicação da imanência de Deus. Nós estabelecemos um relacionamento real com Deus. Deus eterno, o atributo da eternidade de Deus. Sim, irmão Michael, com a palavra. Então, só um adendo rapidinho ali nesse relacionamento real e imanente, né? É que a maioria das pessoas que a gente conversa, assim, elas dizem, né? Sim, a gente não vê as pessoas orando, a gente não vê as pessoas na palavra, a gente não vê as pessoas, né? Que a gente convive.
E aí elas estão dizendo, nossa, eu estou sempre com Deus na minha mente, eu estou sempre pensando em Deus, eu estou sempre conversando com Deus, né? Só que se a gente não conhece o Deus da Bíblia, a gente pensa em quê? A gente fala com quem? A gente, né? Não existe esse relacionamento, que nem lá, aquela música antiga do Roberto Carlos, né? Essa luz, é claro que é Jesus, né? Que se tu vê uma luz, é Jesus e tudo que a gente faz parece que é Cristo, né? Mas não é isso, né? Para a gente poder ter um relacionamento com Deus imanente, né? E um relacionamento real, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, que eu vou ficar meditando o tempo todo, que ali, né, quando Cristo fala, né, temos que orar sem cessar, é meditar na palavra na nossa mente o tempo todo. Mas para meditar na palavra na minha mente, eu tenho que estar com a palavra na minha mente, né? Eu tenho que conhecer ela, né? Então, isso é um erro muito grande que as pessoas dizem. Todo mundo que eu converso, assim, né? Eu estou fazendo um ensaio fotográfico lá, eu sempre tento entrar com os clientes num assunto assim, né? E 99,9% não conhece Deus, a gente vê assim, né? Mas todos falam de Deus o tempo todo, assim, se Deus quiser, é Deus que está fazendo, né? Eu estou sempre falando, e os evangélicos que fazem ensaio, eles assim, ó, eles têm direcionamento de Deus em tudo. Deus me disse isso, Deus me disse aquilo, chegou a dizer assim, ó, Deus mandou dobrar naquela esquina, Deus mandou fazer isso, Deus mandou. Eles conversam assim, fica, né? E vem anjo em tudo que é lugar, e conversa com tudo. É uma coisa muito, né? Então, assim, para a gente ter essa imanência e esse de relacionamento real, nós temos que conhecer a palavra de Deus, né? Para isso ser cumprido realmente, para a gente ter esse Deus, né? Imensurável, né? Esse Deus perfeito, né? Nós temos que conhecer Ele verdadeiramente, né? Exato. Para se relacionar com o Deus real, nós temos que conhecer, né, o Deus real. Verdade, meu irmão. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui, né? Por meio, especialmente, desses pontos que nós temos tratado. Vamos, por último, na nossa aula de hoje, vamos tratar sobre a eternidade de Deus, o atributo da eternidade. Nós já vimos sobre a infinitude de Deus como parâmetro para todos os atributos, né? Como o texto da Confissão de Fé estabelece. E agora, nós vamos falar especialmente sobre Deus ser eterno, né? Deus é infinito. O que significa que Deus é infinito? Que Deus não tem fim, né? Mas não só isso, ele também não teve começo. Essa é a eternidade de Deus. Ela implica, queridos, que Deus está fora do tempo. Deus não está limitado ao tempo. Isso tudo a gente já viu, né? Quando a gente falou um pouco sobre a infinitude como parâmetro. Então, não precisamos de nos aprofundar nisso, né? Mas o Salmo 90 que nós cantamos diz: antes que os montes nascessem ou que tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não teve início, não tem fim. E vamos para as aplicações sobre a eternidade de Deus. Primeiro ponto, segurança eterna, meus irmãos. A salvação do Deus eterno foi preparada fora do tempo. Então, nada que aconteça pode mudar os seus decretos. Então, nós temos uma segurança eterna, como diz a linguagem de Hebreus. Cristo é a âncora da alma. Nossa alma está ancorada, presa numa segurança eterna de que a salvação é eterna. Nós temos segurança eterna na salvação eterna do Deus eterno. Deus não nos perderá de sua mão. Ninguém nos arrebatará das mãos do nosso Salvador. Ninguém pode... Cristo não perderá as suas ovelhas. Irmãos, não devemos andar ansiosos. A eternidade de Deus significa que o amanhã já está nas mãos do Deus eterno. Não há espaço para ansiedade. Nós não devemos andar ansiosos. Deus é eterno. O amanhã está dentro da eternidade de Deus, né? E percebam como que todos os atributos estão intercalados, né? Estão interconectados entre eles, né? Terceira aplicação sobre a eternidade de Deus é que nós devemos buscar as coisas eternas. Ora, queridos, Deus é um Deus eterno. Nós já vimos que ele é espírito, imutável e eterno. Então, Deus não é material. Nós devemos, portanto, não buscar as coisas temporais, mas as coisas eternas, que têm um valor eterno.
buscar as coisas que a traça não corrói, queridos. Nós devemos nos preparar a nossa alma, que a nossa alma é infinita, né? Não terá fim, para a eternidade. Que a nossa alma seja nutrida, como o Michael sempre fala, né? Nas Escrituras. Vamos nos preocupar com coisas eternas. Vamos aplicar isso para a educação dos nossos filhos. De que vale faculdade? De que vale uma boa profissão, mesmo sem faculdade, uma boa habilidade? De que vale dinheiro na conta, queridos, se os nossos filhos não conhecerem o Deus das Escrituras? E daí que eles serão pobres? E daí? Se forem, né? E daí? Que não lhes falte o Deus, né? Que não lhes falte o Cristo. Então, queridos, Deus é eterno. Então vamos buscar as coisas eternas. Nós devemos buscar as coisas eternas, não as coisas temporais. Óbvio que Deus nos dá coisas materiais e coisas temporais também para a nossa vida aqui. Ele é a provisão, ele é a própria provisão, a própria providência. Mas nós devemos buscar e nos conectar, nos concentrar nas coisas eternas. E, por fim, a última aplicação do atributo da eternidade de Deus é a esperança e perseverança. Qualquer sofrimento é passageiro, queridos. E a glória futura é eterna, né? As promessas imutáveis de Deus são promessas de vida eterna, de glória futura eterna. E como Deus é imutável, nós podemos ter certeza e convicção que elas serão cumpridas. Então, todo e qualquer sofrimento, como o Tiago também diz na carta, na carta dele, é que a perseverança, a aprovação produz perseverança. Então, queridos, as coisas eternas é que estão à vista. O sofrimento é passageiro e a glória futura é eterna. Meus irmãos, são verdades muito profundas, como eu disse, que poderiam ocupar muito mais tempo, né, das nossas reflexões aqui aos domingos, mas nós temos muito conteúdo para ver e caso seja necessário, a gente pode voltar depois no YouTube, refletir um pouco mais sobre cada um, né? Cada uma dessas aplicações. Eu posso colocar também no nosso grupo, se os irmãos quiserem. E terminamos então hoje a perfeição como parâmetro, a interdependência e conexão entre todos os atributos, refletimos sobre isso, e refletimos já sobre a imutabilidade de Deus, a imensidão de Deus e a eternidade de Deus. Já sobre 3 atributos, com conceito, fundamentação bíblica e ricas aplicações, meus irmãos, para nossa reflexão e prática também. Encerramos nossa aula de hoje e semana que vem nós, se Deus quiser, iremos terminar esse ponto 1 do capítulo 2 e vamos continuando aqui os atributos de Deus, vamos falar sobre a incompreensibilidade de Deus. Certo? Algum comentário, meus irmãos? Fique à vontade, depois eu irei orar, encerrando já a nossa aula de hoje. Como você mesmo já disse, irmão, aplicações muito profundas, um tempo para falar desses assuntos acaba nem sendo suficiente, porque Deus enfim, todos os atributos dele nos dão uma carga infinita de possibilidades para poder estar conversando, mas foi uma bênção, com várias aplicações, né? Eu espero particularmente poder aplicar mais o que foi passado nessa grande aula. Obrigado. Perfeito. Então, meus irmãos, tudo certo? Vamos orar, encerrando a nossa aula. Vamos orar agora aqui. Mais uma vez, encerrando o nosso estudo de hoje. Feche os olhos. Oh Deus, nosso Deus soberano,
Eu me coloco na sua presença de duas maneiras. Primeiro, envergonhado, como um pecador deplorável que eu sou, e todos os irmãos também, Senhor. Eu nos elevo como congregação, compreendendo, Senhor, a nossa miserabilidade diante do Senhor, clamando pelo seu perdão, pela sua graça, mas eu também me coloco, Senhor, diante do Senhor como filho, porque eu estou em Cristo. O Senhor me colocou nele e por isso o Senhor me ouve e ouve cada um dos irmãos aqui, Senhor. Nós vimos que o Senhor é um Deus presente, imanente. O Senhor é um Deus de perto e não só de longe. E que o Senhor está o tempo todo conosco, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos deu Cristo e nos deu a Ele. O Senhor nos colocou nele. E por isso o Senhor nos ouve e nos trata como filhos e com todo o seu amor, que é demais para nós, Senhor. Deus, nós temos estudado sobre o Senhor tem se revelado a nós, e a cada pedaço, parte do Senhor que nós conhecemos, nós percebemos quão pecadores nós somos, quão distantes do seu conhecimento, da verdade nós estamos, e quão nós não vivemos de acordo com o seu ser, e de acordo com as suas perfeições. Eu clamo, Deus, pelo seu maravilhoso perdão para todos nós, para as nossas famílias, que o Senhor nos guarde na sua mão, que o Senhor nos guarde, Senhor, dentro de ti, e não nos permita, Deus, pecar contra ti. Não mais. Que seja menos, o Senhor, os nossos pecados, sejam menos a cada dia, até que um dia não mais desobedeceremos o Senhor. Até que um dia não seremos mais rebeldes, Deus. Obrigado por tamanha revelação a nós. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso, incompreensível, inconcebível. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós. O Senhor tem nos abençoado com o seu conhecimento. Que esse conhecimento seja para a tua glória, diante do Senhor, e não para a nossa ruína, por meio do orgulho e da soberba e da vaidade. Obrigado, Senhor, que o Senhor cuide de nós em mais esse dia, nos livre do nosso pecado, nos faça ser sal e luz nessa terra, e nos faça guardar, Senhor, bem o dia do Senhor, e que possamos, né, se Deus quiser, continuar, né, a te cultuar, ainda nesse dia. Guarda-nos também na semana, e aplique, Senhor, nos nossos corações, cada uma das verdades ensinadas aqui hoje, né, pelo Senhor a nós. Muito obrigado, eu oro como um filho mesmo, porque estou em Cristo, em nome de Jesus, junto com toda a congregação. Amém. Amém.